Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Meus irmãos, mais um podcast do Café Católico para este mês de fevereiro. Meu nome é Helder e tenhamos os olhos fixos no Senhor. Tenhamos os olhos sempre voltados para Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio e o fim, aquele que é o sentido total da nossa vida. E o Café Católico medita, nesses podcasts sobre realidades, sempre para aumentar cada vez mais a graça de Deus no nosso coração. É bom para quem fala, é bom para quem ouve. As meditações são sempre frutuosas porque são feitas com amor, para a glória, para a santa glória de Deus. E as meditações do mês de fevereiro que irei fazer será meditando sobre um livro da Sagrada Escritura. Alguns aspectos, não é o livro todo, são áudios breves, então é algumas características do livro. O livro que eu escolhi para meditarmos é o livro de Tobias. Será dividido nessas 4 semanas, são 4 áudios durante o mês, e esse primeiro áudio é uma parte da introdução, a parte do início, e uma das características do livro, eu quero pensar desse início do livro de Tobias para o primeiro podcast deste mês de fevereiro. E o livro de Tobias é um daqueles livros deuterocanônicos. Vamos fazer um apanhado para contextualizar antes de fazer a meditação. O livro de Tobias é um livro chamado deuterocanônico porque ele está naquela lista dos livros que foram revelados por Deus posteriormente aos primeiros escritos da Escritura. Foi escrito no século III, em aramaico, provavelmente na Palestina, e por volta do ano 200 antes de Cristo. É uma literatura que está no início, literariamente está situado entre Jó e Ester, e inclusive é como que um livro histórico, mas ele tem características, ele é um livro não histórico, mas é um livro sapiencial, pois quer dar uma lição para nós com uma história belíssima que o autor sagrado escolheu, inspirando-se em textos do Antigo Testamento. Inclusive, um dos textos que ele escolhe, é do livro do Gênesis. Mas vamos ver com calma. Eu vou fazer uma breve colocação do que é a história do livro de Tobias. Tobias é o filho de Tobit. O livro leva o nome do filho de um judeu piedoso chamado Tobit. O escritor sagrado inspirou-se em modelos bíblicos e escolheu o nome de Tobit. No início, diz que a história é de Tobit, filho de Tobiel, filho de Ananiel. Ele que foi deportado, foi exilado de Tisbé, no qual quem era o rei da época era Salmanasar, o rei da Assíria. E ele foi exilado para Nínive. Então, um judeu que foi tirado da Terra Santa e colocado para fora, exilado para longe, em terras pagãs. O escritor coloca que Tobit começa a narrar a história dele de exilado. É uma história edificante, uma história que fala de família, que tem termos bonitos, que eleva a noção de matrimônio mais para frente, vamos ver. E os personagens iniciais são esses. O velho Tobit, que é um judeu piedoso, um judeu observante da lei, um judeu caridoso que tinha os deveres para com o enterro dos mortos, dos seus compatriotas, porque Senaqueribe, que era filho de Salmanasar, o príncipe Senaqueribe, Salmanasar era o rei da Síria. E os filhos Senaqueribe matava muitos judeus. E eles não enterravam. O que acontecia? Tobit, piedoso como era, e uma das obras de misericórdia era enterrar os mortos. Ele não suportava ver o seu compatriota judeu exposto na rua.
e secretamente, porque era proibido, secretamente ele pegava os cadáveres dos judeus mortos e enterrava. Nisso, quando Salmanasar morreu, Senaqueribe, que assumiu o trono, soube que Tobit fazia essa prática de enterrar os judeus que ele matava. E foi perseguido. Ele perdeu as coisas que tinha. Ele perdeu os seus bens, tudo, e sobrou somente o filho e a esposa Ana. A esposa de Tobit era chamada Ana. Tobit depois, posteriormente, vai ficar cego. A história relata. Recomendo que leiam o livro de Tobias. É um livro que não é muito longo, né? E na história diz que Tobit ficou cego. E tinha um parente que ele havia depositado dinheiro, né? Na Média, um parente chamado Raguel, e ele tinha depositado um dinheiro para ele, um pouco que tinha. E nisso, né, nesse depósito, né, que ele tinha, ele cego, pobre por ter perdido os bens, ele manda o seu filho Tobias para a região da Média, em Ecbátana, para pegar esse dinheiro, trazer para casa, porque eles passavam muita necessidade. E a história é que no caminho Deus providencia o arcanjo. Aí entra o arcanjo São Rafael. E São Rafael conduz Tobias até o parente Raguel na Média. Lá, Raguel tem uma filha chamada Sara e acontece o casamento de Tobias com Sara. Eles retornam para a terra onde está Tobit, que está cego, e com o arcanjo São Rafael, que no texto da escritura Tobias chama-o de Azarias, ele com o peixe, as entranhas do peixe, passa nos olhos do velho Tobit cego e ele fica enxergando de novo e descobrem, ele revela-se que é um anjo, que é um arcanjo enviado por Deus. É uma história realmente muito bonita, muito edificante. Mas dessa, que vou depois aos poucos desenvolver, né? Dessa história resumida, eu quero pensar uma questão muito interessante. Quando Tobit está cego, ele faz uma oração e pede a morte. E enquanto ele faz essa oração, ao mesmo tempo, Sara, na Média, também que era atormentada por um demônio, toda vez que Sara casava-se, noiva, né, na lua de mel, o demônio Asmodeu matava o noivo de Sara. E Sara, já triste, pede também, né? Queria se matar, mas depois eleva o coração a Deus, numa oração. Naquele mesmo momento, os dois tristes elevam a Deus a oração. E o texto, no capítulo 3, versículo 16, diz assim. E aqui entra o tema que eu quero meditar de forma breve. Capítulo 3, versículo 16. Naquele instante, ou seja, quando Tobit rezou pedindo a morte, e Sara, que bendize a Deus, mas triste porque não consegue o seu marido, porque o demônio mata, naquele instante, na glória de Deus, foi ouvida a oração de ambos, e foi enviado Rafael para curar os dois, para tirar as manchas brancas dos olhos de Tobit, que estava cego, a fim de que visse com seus próprios olhos a luz de Deus, e dá a Sara, filha de Raguel, como esposa a Tobias, filho de Tobit, e livrá-la de Asmodeu, o pior dos demônios. Então, o que é que eu quero ressaltar dessa frase, desse capítulo 3, versículo 16? A providência divina. Coitado de Tobit, nem imaginava, apesar da sua observância, da sua fidelidade a Deus, nem imaginava o que Deus reservava para ele, e coitada de Sara, que nem sequer sonhava que poderia receber
uma tamanha graça e Deus havia preparado algo para ela e ao mesmo tempo para Tobias e o seu pai Tobit. A providência divina, meus irmãos, a providência divina que não falha. Veja como diz no Catecismo da Igreja Católica, no número 302, diz assim: a providência, né, ela é para perfeição última, a ser ainda atingida, para a qual Deus a destinou a sua criação. E diz assim: chamamos de divina providência as disposições pelas quais Deus conduz sua criação para a perfeição. Então Deus conduz, Deus nos guia. A gente pensa que muitas vezes na nossa fraqueza, na nossa tristeza, nas nossas desolações, nas nossas tribulações, que Deus não vê, que Deus só olha talvez para o vizinho, para longe, no outro lado do mundo, para outras pessoas e se esqueceu de mim, se esqueceu de você. E a providência divina conduz tudo. É muito bonito esse versículo falando da providência. Naquele instante, quando os dois estavam rezando ao mesmo tempo, na glória de Deus, foi ouvida a oração de ambos. Creia, meus irmãos, creia, meu irmão, creia. Deus governa o mundo. Deus conduz o mundo. Há um Deus no céu que vê a nossa miséria, que vê as nossas tristezas, que não se esquece de nós. Como diz no Salmo, o Salmo 115, versículo 3: nosso Deus está nos céus, realiza tudo quanto quer. Ele realiza tudo. E como diz no Apocalipse sobre nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Ele tem tudo em suas mãos. A divina providência que está conduzindo, e irá conduzir Tobias. Veja o que Deus fez. Deus providenciou um arcanjo. Não foi pouca coisa. Não foi um anjo, no caso, o anjo da guarda de Tobias, mas um arcanjo para conduzi-lo, né, da terra onde estava o seu pai, apreensivo e cego, né, quase como que, né, com a esperança tão pequena, né, aquela chama tão pequena da esperança que o filho voltaria com o dinheiro, pois eles passavam tanta necessidade. Deus é assim. Ele não explica tudo, mas Ele conduz tudo. Ele, o Senhor, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que conduz, né? São muitos, diz o provérbio, diz no livro dos provérbios, são muitos os projetos no coração humano, mas é a vontade do Senhor que permanece. Deus queria o velho Tobit cego, permitiu que o excremento do pássaro caísse em seus olhos, e assim ele ficasse cego, mas para depois, só depois, no tempo de Deus, ele conseguir revelar a sua santa vontade. Ele, que é a vontade do Senhor que permanece. Provérbios capítulo 19, versículo 21. Que possamos confiar na providência divina, que possamos cada vez mais saber que o Senhor escuta a nossa oração. A Deus seja dada a glória, ao Cristo honra e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém.